Pesadelos em Foco. E aí, já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o like, comentar ou o próximo da história pode ser você. Dito isso, vamos para o vídeo. Meu nome é Rafael, e isso aconteceu quando eu estava no segundo ano da faculdade. Depois de não conseguir vaga no alojamento após o primeiro ano, precisei correr atrás de moradia fora do campus. Resumindo uma longa história, acabei em um coletivo, parte de uma comunidade de 3 casas que ficava meio perto da universidade, mas não exatamente. Não era o ideal, mas era barato, e eu não tinha muitas opções. Além disso, eu tinha uma bicicleta, então não me importei tanto com o tempo extra de deslocamento. A maioria dos moradores eram jovens como eu, mas havia algumas exceções. Alguns ex-alunos, 1 ou 2 assistentes de ensino, e algumas pessoas mais velhas que estavam voltando para concluir seus diplomas. Mas havia uma pessoa que chamou minha atenção desde o início, uma mulher mais velha que morava em uma das outras casas. Pelo que pude perceber, ela devia estar na casa dos 50 anos, embora aparentasse ser ainda mais velha. Seus cabelos estavam grisalhos, e ela andava com uma espécie de mangueira, como se tivesse sofrido alguma lesão nas costas. Era extremamente quieta, passava a maior parte do tempo sozinha, e sempre tinha essa expressão vazia no rosto. Eu supus que ela tinha algum vínculo com a universidade, talvez fosse funcionária ou ex-aluna, mas ninguém explicou, e eu também não perguntei. A primeira vez que a vi fazendo algo estranho foi na nossa cozinha comum, o que já era meio bizarro, porque as outras 2 casas tinham suas próprias cozinhas. Então, por que ela estaria ali? Ela não estava cozinhando, nem comendo, nem sequer conversando com alguém. Simplesmente estava parada lá enquanto todos nós estávamos ocupados, conversando, preparando jantar e ouvindo música. Ela não tentou se juntar a nós, apenas nos observava em silêncio. Troquei olhares com ela algumas vezes, e algo dentro de mim teve a sensação de que ela estava me observando especificamente, embora eu soubesse que isso provavelmente não fazia sentido. O que achei estranho foi que ninguém mais prestava atenção nela. Talvez eles soubessem de algo que eu desconhecia. Mais tarde naquela semana, estava fazendo o dever de casa no meu quarto quando a vi de novo. Olhei pela janela e lá estava ela, me encarando. Isso já seria suficientemente esquisito por si só, mas o que realmente me assustou foi o fato de que ela não estava na calçada, mas sim no meio da rua. Já era tarde, e estava bem frio, então ela devia estar tremendo de frio lá fora. Não consegui distinguir se ela estava olhando diretamente para minha janela ou apenas na direção geral da casa, mas senti que aquele olhar era direcionado a mim. Não sei porquê, mas acenei para ela, tentando ser simpático. No momento em que fiz isso, me arrependi imediatamente. Ela não retribuiu o aceno. Em vez disso, começou a pular algumas vezes, como se estivesse animada, e depois correu em direção a uma das outras casas, presumivelmente a dela. Fiquei enjoado. Não só a reconheci, mas também confirmei que ela sabia qual era o meu quarto. Naquela noite, perguntei a um dos meus colegas sobre ela. Ele me disse que aquela mulher sempre esteve ali e que eu deveria ignorá-la, assim como os outros faziam. Perguntei mais detalhes, mas o cara realmente não sabia de nada. Ele estava apenas repetindo o que alguém lhe dissera quando ele chegou. Aquilo não me soou certo, então continuei investigando até obter uma resposta satisfatória. Um dos veteranos da casa onde ela morava me disse que ela tinha alguma ligação com a universidade e era meio excêntrica, mas que não tinha histórico de violência ou agressividade. Perguntei por que ninguém achava aquilo tão estranho quanto eu, e ele explicou que não podiam controlar quem morava ali, já que essa decisão cabia ao administrador do imóvel. Aquela resposta não me convenceu totalmente, mas não havia o que fazer, então tentei tirá-la da cabeça. Mas as coisas pioraram. Uma noite, saí do meu quarto e quase trombei com ela. Ela estava no corredor, parada bem em frente à minha porta. Literalmente dei um pulo para trás, tamanho susto. Era madrugada de uma terça-feira, então a casa estava praticamente deserta. Quando ela me viu, não disse nada,
Mal reagiu. Apenas virou-se e foi embora, como se eu fosse o intruso. Não vou entrar em todos os detalhes, mas houve várias outras ocorrências parecidas. Vez ou outra, eu a pegava bisbilhotando onde não devia ou fazendo algo suspeito. Em determinado momento, perdi minha chave do quarto. Todas as 3 casas tinham pertencido ao mesmo hotel antigamente, então todos os quartos tinham fechaduras e chaves individuais. Como era um coletivo, a maioria das pessoas simplesmente deixava suas portas destrancadas, mas eu não conseguia dormir tranquilo sabendo que qualquer um poderia entrar no meu quarto. Perder minha chave foi um grande problema. Todo mundo tinha uma cópia reserva, inclusive eu, mas fiquei furioso porque precisaria pagar para fazer uma nova, e isso era uma complicação financeira que eu não precisava naquele momento. Algumas noites depois, acordei sem saber porquê. Então ouvi um som suave, como algo batendo no armário a cada 20 segundos. Parecia algo se movendo lá dentro. Não sou uma pessoa que se assusta facilmente, e definitivamente não sou o tipo que fica indefeso em situações de perigo, então decidi enfrentar aquilo sozinho. Saí da cama em silêncio e respirei fundo. Caminhei lentamente até o armário, tentando controlar minha respiração. Meu coração estava disparado. Em um único movimento fluido, abri a porta do armário e gritei como um louco. Exatamente como eu esperava, a mulher estava lá dentro. Ela tinha uma das minhas gravatas enroladas no pescoço, e seus olhos estavam arregalados. Na outra mão, segurava uma faca de cozinha. Meu grito deve tê-la assustado, porque antes que eu pudesse reagir, ela avançou contra mim com a faca estendida. Gritei novamente, mas dessa vez não foi fingimento, foi um grito de puro medo. Lutei com ela e consegui desarmá-la com certa facilidade, dado quão frágil e pequena ela era. Mesmo assim, a situação continuava terrível. Ela chutava, lutava e mordia enquanto eu aprendia no chão, gritando o tempo todo. Chamei ajuda, e logo ouvi portas batendo e alguns colegas correndo pelo corredor. Meu amigo Lucas me ajudou a imobilizá-la, e mantivemos ela presa enquanto alguém ligava para a polícia. O resto da noite foi um borrão. A polícia chegou rapidamente e a levou presa na hora. Nesse ponto, ela havia parado de gritar, mas também se recusava a dizer qualquer coisa, o que era extremamente inquietante. Os policiais encontraram minha chave do quarto com ela. Grande surpresa. Algumas semanas depois, descobrimos quem ela era. Aparentemente, ela era irmã do administrador do imóvel, que a mantinha ali escondida. Ela tinha graves problemas mentais, e em vez de buscar tratamento adequado, ele simplesmente a colocou em um dos quartos vagos. Creio que o administrador acabou sendo preso por negligência e outras acusações, e com toda razão. Honestamente, culpo muito mais ele pelo que aconteceu do que a ela. Se quer saber, sinto pena dela. Mas minha compaixão não apaga o fato de que ela tentou tirar minha vida naquela noite. Eu poderia ter perdido tudo. Não faço ideia de por que ela parecia tão interessada em mim especificamente, mas só espero que algo assim nunca mais aconteça comigo. Estou prestes a me formar e, embora vá sentir saudades da faculdade, sei que nunca conseguirei lembrar do meu tempo aqui sem pensar naquela noite. Eu poderia dizer que essa história não é exatamente minha, já que eu só testemunhei tudo de camarote. Mas, ao mesmo tempo, vivi cada detalhe daquilo de longe, e agora me sinto na obrigação de contar o que vi. Moro em uma casa simples de 2 andares com meu marido, Edson, há quase 20 anos. Todos os nossos filhos já saíram de casa para seguir suas próprias vidas, e não poderíamos estar mais orgulhosos. Mas foi no ano passado que algo aconteceu e mudou completamente a maneira como enxergo as pessoas à nossa volta. Um dia, alguém finalmente se mudou para a casa em frente à nossa. Aquilo foi um alívio, porque eu estava cansado de olhar pela janela e ver aquela construção vazia, abandonada há meses. Estou aposentada, então passo boa parte do meu tempo na varanda, tricotando, lendo, curtindo o clima com o Edson, ouvindo podcasts de crimes reais, às vezes até música.
Não sou metida fofoqueira, mas gosto de observar o movimento. E foi assim que conheci o jovem que se mudou para lá. Ele parecia ter uns 25 anos, dirigia um BMW reluzente e sempre andava vestido com roupas chamativas. Pensei logo, ou ele é rico de verdade, ou está tentando impressionar alguém. Não quero soar preconceituosa, ele era gentil, na verdade. Apresentou-se depois de alguns dias. O nome dele era Tiago e, como eu suspeitava, tinha acabado de sair da faculdade. Era inteligente e logo fez amizade com Edson. Os dois conversavam sobre esportes, e Edson até relembrou histórias da época da universidade que eu nem sabia que ele guardava na memória. Tiago disse que trabalhava no ramo do entretenimento, fazendo freelances para algum influenciador digital. Não entendi muito bem o que isso significava, mas pelo visto era lucrativo. Ele falava sobre investimentos, ações, e parecia realmente bem-sucedido. Por alguns meses, tudo correu normal. Como eu passava tanto tempo na varanda, Tiago sempre acenava ao sair de casa, e eu respondia com um sorriso. Até que comecei a notar uma moça aparecendo regularmente na casa dele. Ela dirigia um conversível branco, era jovem, loira e, para ser sincera, vestia roupas um tanto provocantes. Imaginei que fosse namorada dele, talvez conferindo a casa enquanto ele estava fora. Ela tinha sua própria chave, então fazia sentido. Aparecia 1 ou 2 vezes por semana, entrava, ficava um tempo e ia embora. No início, achei que fosse normal, afinal, os jovens de hoje têm jeitos diferentes de namorar, então guardei minhas opiniões para mim. Mas uma tarde, vi os dois juntos. Tiago estacionou na entrada com ela no banco do passageiro. Isso confirmou, eram namorados. Contudo, pouco depois disso, as coisas começaram a ficar tensas. Certo dia, enquanto cuidava das plantas no jardim, ouvi gritos vindos da rua. Era Tiago e a moça, discutindo na calçada. Não consegui entender o que diziam, mas o tom dela era agressivo, mãos para o alto, palavras cortantes como lâminas. Parecia prestes a desferir um tapa nele. Por fim, ela entrou no carro furiosa, bateu a porta e saiu cantando pneus. Tiago balançou a cabeça e voltou para casa sem sequer me notar. Pensei, todo casal briga, não é da minha conta. Mas então comecei a ver o carro dela estacionado na frente da casa dele quando ele não estava em casa. 1 vez, 2 vezes, várias vezes. Comentei isso com Edson, e ele me disse que não era educado intrometer-se na vida dos outros. Eu concordei, mas fiquei incomodada. Até que, numa noite qualquer, fomos acordados por sirenes altas lá fora. Corremos para fora, junto com outros vizinhos, para ver o que estava acontecendo. Havia carros da polícia e uma ambulância na frente da casa de Tiago. Vimos os policiais saírem com a moça algemada. Ela não resistiu, não gritou, apenas aceitou seu destino com uma expressão vazia no rosto. Então trouxeram Tiago numa maca. Ele estava todo ensanguentado e eu levei as mãos à boca de susto. Não o vimos por 1 semana depois disso. Quando finalmente voltou, Edson e eu fomos visitá-lo. Ele nos recebeu sem hesitar e contou tudo. O nome dela era Laura. Ela havia confessado tudo à polícia, facilitando o trabalho deles. Para começar, ela não deveria ter a chave da casa. Tinha roubado a reserva e feito uma cópia sem que Tiago soubesse. Depois, começou a pedir presentes extravagantes, jantares caros, joias, viagens. Quando ele hesitava, ela ficava possessiva e irritada, e foi aí que o relacionamento começou a desmoronar. Sem que ele percebesse, ela usava o celular dele para rastrear sua localização, algo que eu nem imaginava ser possível. Vasculhou todas as coisas dele, mas o pior foi descobrir que ela havia instalado câmeras escondidas no quarto. Cada vez que ia à casa dele na ausência dele, trocava as baterias e garantia que as câmeras continuassem funcionando. A discussão que presenciei foi uma tentativa de Tiago terminar o namoro. Ela se recusou, e ele cedeu.
sugerindo um tempo. Só que Laura viu tudo pelas câmeras. Na noite seguinte, foi até a casa dele armada. Não vou entrar em detalhes, mas digamos que Tiago conseguiu neutralizá-la antes que ela pudesse causar danos irreparáveis, mas não sem sofrer ferimentos graves. O médico disse que ele escapou por pouco de algo ainda pior. Edson e eu tentamos confortá-lo, mas ele estava visivelmente abalado. Antes de irmos embora, ele disse algo que nunca vou esquecer. Aprendi a lição sobre ostentar dinheiro, especialmente perto de garotas bonitas. Não demorou muito para que ele se mudasse. Disse que não se sentia seguro ali e que a ex tinha muitas amigas como ela, e não queria correr o risco de que elas soubessem onde ele morava. Nunca mais o vimos. Rezo para que esteja bem. Ninguém merece passar por algo assim, principalmente alguém tão jovem. Quando me mudei para o novo lugar, só queria recomeçar. Não vou entrar em detalhes, mas digamos que tive uma situação complicada com um ex que tornou impossível continuar na minha cidade natal. Ganhei um dinheiro cedo na vida e fiz algumas escolhas ruins sobre o tipo de pessoas com quem me envolvi. Lição aprendida. O bairro para onde me mudei é tranquilo, com baixo índice de crimes, silêncio predominante e cheio de famílias. As casas aqui são bem espaçadas, o que foi uma das coisas que me atraiu. Mas, por algum motivo, a propriedade ao lado da minha é muito mais próxima das outras. Aliás, aquela casa vizinha é enorme. Quando a vi pela primeira vez, achei que caberia facilmente uma família de 10 pessoas lá dentro. Foi exatamente isso que imaginei no início, que uma grande família morava ali, talvez até com avós e bisavós. Mas eu não poderia estar mais enganado. Mesmo tentando passar despercebido, não queria ser um vizinho mal educado. Então decidi me apresentar a todos na vizinhança. Por alguma razão, deixei os vizinhos da casa ao lado por último. Não sei explicar porquê. Todo mundo que conheci parecia gentil e genuíno. Cerca de 90% eram pais de crianças pequenas. E sim, todos eles tinham um ar intimidador, baseado apenas no quão bem-sucedidos pareciam ser. Eu não tinha certeza se um jovem como eu se encaixaria facilmente numa comunidade assim, mas isso era mais uma preocupação pessoal. Quando finalmente fui conhecer meu vizinho, minha energia social já estava quase esgotada depois de passar o dia inteiro conversando com estranhos. Sabia que, se voltasse para casa, nunca mais teria motivação para conhecê-los. Então, simplesmente respirei fundo e subi a entrada da garagem. Eu estava acostumado a ser recebido por alguém de meia idade, então levei um susto quando um cara jovem, com cabelo estilo mullet, abriu a porta. Ele parecia até mais novo do que eu, o que foi uma surpresa. Recuperei rapidamente e comecei com meu discurso de novo na vizinhança. Enquanto eu falava, ele me interrompeu com um sorriso enorme e disse algo como: "Nossa, alguém da minha geração? Que surpresa incrível!" Ri e concordei, desabafando sobre como me sentia deslocado como um cara solteiro na casa dos 20 anos, cercado por tantas famílias com crianças. Ele me tranquilizou, dizendo que a maioria dos moradores aqui mantinha a própria privacidade, o que foi um alívio. Ele se apresentou como Diego e sugeriu que eu aparecesse para tomar uma bebida algum dia. Encolhi os ombros e brinquei. Por que não agora? Esperei que ele risse e me convidasse para entrar, mas, em vez disso, ele olhou por cima do ombro, como se estivesse conferindo a sala de estar, e disse que gostaria, mas estava ocupado trabalhando. Perguntei sobre o que ele trabalhava, já que pareceu uma pergunta normal depois do que ele havia dito. Ele hesitou por um momento, forçou um sorriso e respondeu vagamente: "Finanças." Não elaborou mais do que isso, o que achei estranho. Disse que tudo bem e perguntei se ele tinha colegas de quarto. Para minha surpresa, ele disse que morava sozinho ali. Isso foi absolutamente insano para mim, considerando o tamanho da casa. Conversamos mais alguns minutos, ele me deu seu número e voltou para dentro. Fiquei animado por ter alguém da minha idade por perto, especialmente porque ele parecia um cara tranquilo.
mas não conseguia superar o quão estranho era alguém como ele viver sozinho em um lugar tão grande. E, sim, eu sabia que estava fazendo algo parecido, mas minha casa nem chegava à metade do tamanho da dele. Voltei para casa e segui com a minha vida. Isso foi há cerca de 6 meses. Nas semanas seguintes, nada de extraordinário aconteceu. Tentei marcar algo com Diego alguns dias depois de ele me dar seu número, mas ele sempre reclamava de estar ocupado e se desculpava por não podermos nos encontrar. Eventualmente, desisti. Não de maneira hostil, mas num você faz você mesmo. Definitivamente não sou o tipo de pessoa que se esforça demais por alguém que parece desinteressado. Nunca vi ninguém entrando ou saindo da casa de Diego, sem visitantes, festas, garotas, nada. Ele nem pedidos de entrega recebia, o que era estranho, porque o carro dele sempre estava na garagem. Sinceramente, não sabia o que ele comia, porque nunca o vi sair de casa. O cara vivia como um fantasma. Trabalha em casa, e o escritório fica no 3º andar, com vista para a propriedade de Diego. Se está se perguntando como eu sabia tanto sobre os hábitos dele, admito que pode soar obsessivo e meio assustador, mas a casa dele ficava logo ali, visível do meu monitor. Então eu acabava olhando de vez em quando. Uma noite, era uma quarta-feira, lembro-me claramente. Acordei por volta das 2 horas da manhã com um som de música alta. Durmo com as janelas abertas, então provavelmente foi por isso que acordei tão facilmente. No início, pensei que estivesse imaginando ou que fosse parte de um sonho vívido, mas estava errado. Levantei da cama e olhei pela janela. Lá estavam eles, 7 ou mais carros estacionados na entrada da casa de Diego. Não havia dúvida, ele estava dando uma festa. Não sou o tipo de pessoa que reclama de barulho. Já fui a várias festas, afinal. Mas era meio da semana, e o volume estava absurdo. Resolvi ir até lá, bater na porta e pedir para ele abaixar o som. Coloquei uma jaqueta e caminhei até a casa. Era uma festa completa, isso ficou claro desde fora. Bati na porta, mas ninguém atendeu. Peguei meu celular para mandar uma mensagem para Diego, mas desisti, sabendo que ele provavelmente ignoraria e inventaria uma desculpa qualquer no dia seguinte. Bati de novo, dessa vez mais forte. Nada ainda. Peguei a maçaneta, esperando que estivesse trancada, mas, para minha surpresa, a porta se abriu. Dentro da casa, a primeira coisa que vi foi um monte de sapatos no hall de entrada, pelo menos 10 pares. Mas algo estava errado. Não havia ninguém ali. Avancei, esperando ver pessoas na sala de estar ou na cozinha, mas tudo estava completamente vazio. Nem copos ou garrafas havia por lá. Ainda assim, eu conseguia ouvir vozes sobre a música que tocava ao fundo, o que não fazia sentido. Até que realmente prestei atenção e tudo me atingiu de uma vez. Aquilo não era música de verdade. Era uma gravação literal. Pessoas rindo, gritando, tilintando copos. Toda a festa era falsa. Mesmo assim, isso não explicava os sapatos ou os carros. Havia pessoas naquela casa, disso eu tinha certeza. Deveria ter dado meia volta naquele momento, mas precisava saber o que estava acontecendo. Movimentei-me discretamente pela casa até ver uma porta entreaberta. Empurrei-a suavemente e ela levava ao porão. Não sei como, mas algo me disse que o que eu procurava estava lá embaixo. Estava escuro nas escadas, exceto por uma luz muito fraca vinda de algum lugar que eu não conseguia ver. Não havia razão para descer, eu sabia disso, mas fiz mesmo assim. Cheguei ao pé da escada e olhei ao redor. A luz vinha de outra porta, mais adiante no porão. Caminhei lentamente em direção a ela e, conforme me aproximava, comecei a ouvir outro som que não tinha percebido antes por causa da música. Era algo mecânico, um ruído pesado e ritmado, como uma máquina industrial ou uma serra elétrica. Cheguei mais perto, o suficiente para enxergar através da fresta. Havia 3 homens lá dentro, todos mais velhos, muito mais velhos do que Diego.
Usavam roupas de trabalho pesadas, óculos de proteção e luvas grossas de borracha. Percebi também que calçavam botas de trabalho, apesar de ter visto todos aqueles outros sapatos no andar de cima. Sob circunstâncias diferentes, eu teria pensado que eram operários. Queria muito ver o que eles observavam, mas estava longe demais da minha visão. Depois de alguns segundos parado ali, comecei a sentir um cheiro horrível de alvejante ou algum tipo de produto de limpeza. Foi isso que me fez reagir. Comecei a sentir um aperto no estômago, como se minha vida estivesse correndo perigo. Não consigo explicar, mas virei para sair, tentando ser o mais silencioso possível. Quando me dirigia de volta às escadas, a luz atrás de mim diminuiu repentinamente, como se alguém tivesse fechado a porta. Não ouvi o som da porta por causa da música, mas senti. Corri escada acima o mais rápido que pude, atravessei a casa e saí pela porta da frente. Não voltei diretamente para minha casa. Pulei meu próprio muro e entrei pelo quintal. Entrei pela porta lateral, trancando-a atrás de mim. Meu peito estava disparado, mas de jeito nenhum eu deixaria Diego ou qualquer um desses caras saber que fui eu quem invadiu o espaço deles. Recompus-me e subi para o meu escritório, certificando-me de que todas as luzes estavam apagadas. Agachei-me abaixo da janela e observei a casa de Diego. Não havia ninguém lá fora. Mas, poucos minutos depois, a porta da frente se abriu e uns 8 homens saíram, vasculhando o quintal, a entrada e a rua. Diego não estava com eles. Pude notar porque todos pareciam mais velhos, como aqueles primeiros caras que vi. Alguns pareciam discutir, embora eu não pudesse entender o que diziam. Um deles até empurrou outro, e pensei que fossem começar uma briga na rua, mas não fizeram. Eventualmente, todos voltaram para dentro, e a música parou pouco depois. Fiquei à janela, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Pensei em chamar a polícia, mas o que eu diria? A música havia parado, e não havia nenhum crime real que eu pudesse relatar. O que não fazia sentido era como nenhum dos meus outros vizinhos tinha reclamado do barulho, especialmente porque a maioria tinha crianças. Imaginei que, se eles tivessem ouvido e eu chamasse a polícia, Diego saberia que fui eu. E os sapatos? Não entendia o que aquilo significava. As pessoas que vi estavam usando botas. Então será que trouxeram sapatos extras só para deixar no hall? Tinha muitas perguntas e não sabia o que fazer. Então, simplesmente fui dormir. Na manhã seguinte, acordei e olhei pela janela do quarto. Todos os carros haviam sumido, incluindo o de Diego. Subi para tentar trabalhar, mas não conseguia me concentrar e me pegava olhando para a casa dele a cada 5 segundos. Depois de algumas horas sem ver o carro dele, decidi dar uma volta, em parte para arejar a cabeça, mas principalmente para dar algumas olhadas discretas pelas janelas da casa. Nada. Dias se passaram, e Diego ainda não voltou, ou pelo menos o carro dele não apareceu. Com o passar dos dias, ainda não conseguia entender como meus outros vizinhos conseguiram dormir com todo aquele barulho naquela noite. Então, fui direto perguntar a eles. Visitei algumas casas e perguntei se tinham ouvido a festa de alguns dias atrás. Ninguém sabia do que eu estava falando, mesmo depois de eu especificar a casa e mencionar o horário tardio. Achei que estava ficando louco. Isso foi há alguns meses. O mais louco de tudo é que Diego ainda não voltou. Está claro que ninguém está cuidando da casa dele. A grama está crescendo descontroladamente, e há um monte de pacotes intocados encostados na porta da frente. Não sei o que pensar sobre isso. Pode ser nada, mas acho que ninguém faria tanto esforço para disfarçar o que estava fazendo com a festa a menos que fosse algo ilícito. Mas será que pessoas que vão tão longe realmente esqueceriam algo tão importante quanto trancar a porta da frente? Talvez isso fosse o que aqueles caras estavam discutindo. Não faço ideia. E o fato de nenhum dos meus outros vizinhos parecer incomodado com isso me faz pensar se estou envolvido em algum tipo de conspiração gigante. Sei que estou sendo paranoico, mas tenho tantas perguntas sem resposta.
Quando o Diego voltar, se é que vai voltar, estou debatendo se devo simplesmente ir lá e perguntar diretamente.